professor Diego Gracia, ele é uma grande fonte de inspiração que nós temos. Um dos ícones da bioética mundial, indiscutivelmente. Influenciou não só a Espanha, mas o mundo, os países de língua latina. Ele contribuiu enormemente para legitimar a prática do cuidado paliativo no Brasil. Um pioneiro, um compartilhador e essencialmente humanista. Esse homem é de uma grandeza. Foi uma das melhores aulas que eu assisti na minha vida. Em 1995, foi que eu conheci o professor Diego Gracia num evento da Federação Latino-Americana de Bioética, FELAIB. Ele era o conferencista maior, mais importante. O coordenador do projeto desse evento era o professor Meira, e ele que deveria apresentar, porque ele era o presidente da entidade, o professor Diego Gracia. Acontece que ele teve um problema de família, não pôde vir. E um colega nosso, da pediatria, eu quando cheguei, eu fui um dos primeiros que cheguei no anfiteatro, e aí ele falou: Sigueira, chega aqui, você vai ter que apresentar o professor. Aí eu falei assim: pô, não faz isso comigo, pelo amor de Deus. O Diego Gracia é o céu da bioética. Ele falou: não, vai ter que ser você, porque ele é espanhol, e você é o único que está de gravata. Então, la corbata foi a coisa que me fez sentar do lado pela primeira vez de Diego Gracia em 1995. Então, eu conheci o professor Diego Gracia em 1996, quando eu fui fazer um mestrado que era patrocinado e promovido pela Organização Pan-Americana da Saúde e dirigido pelo professor Diego Gracia. Esse curso ele tinha como ideia formar especialistas na área de bioética na América Latina. A bioética já tinha passado pela América do Norte, onde ela surgiu, foi para a Europa, onde ela ganhou um sabor filosófico bastante grande, né? Graças a todo o envolvimento do professor Diego Gracia, e aí ela fez o caminho para a América Latina. Eu e Elma Zoboli, fomos os primeiros mestres em bioética em 1998, bioética no Brasil estava surgindo, formados pelo Diego. E o Diego conseguiu sempre dizer o seguinte: olha, eu estou aqui para auxiliar vocês. A bioética vocês vão ter que desenvolver, porque a bioética latino-americana tem variáveis que é diferente da percepção europeia. Então não é simplesmente, com todos os riscos que essa palavra que eu vou falar agora pode incorrer, não é uma colonização, né? A impressão que vem alguém da Europa nos ensinar. Não, vem nos dar bastante subsídios para que junto com o que a gente já tenha, você possa dar um sabor brasileiro a tudo aquilo que ele está dando. Ele sempre falou isso. Indiscutivelmente, Diego Gracia, para a América Latina, sobretudo para o Brasil, significa o início, o nascimento da bioética com qualidade, a bioética com respeito ao ser humano, a bioética que leva em conta o ser psico, social, espiritual. Isso é fantástico, isso é fantástico. Como paliativista, eu devo confessar que eu me aproximei da bioética por muitas questões, e uma delas era, eu sentia que a bioética tinha uma dificuldade muito grande de compreender essa questão do final da vida, da forma como a gente compreende. E foi justamente o primeiro contato com Diego Gracia que eu olhei e falei: nossa, é aqui que está a resposta, né? E eu tive a grata satisfação de encontrá-lo, de conhecê-lo pessoalmente em 2012, quando o Conselho Federal de Medicina daqui do Brasil começou a discutir diretivas antecipadas de vontade e juntou em São Paulo um grupo de médicos e juristas, e durante 2 dias discutimos sobre o tema. Nós estávamos discutindo exatamente a resolução que se chama 1805 do CFM,
e que é um marco na medicina no Brasil, é uma resolução muito libertadora com relação ao que se pode fazer pelo doente que está no final da vida. E foi nesse momento, nós estávamos no embargo, tentando discutir, levar adiante essa resolução. Havia muitos questionamentos e o Diego Gracia veio ao Brasil já exatamente nesse momento para esclarecer a todos, né, aquilo, como que se toma uma boa decisão, como se faz, que compreensão a gente pode ter nesse processo entre o adoecer e o morrer, e que torna legítimo, né, a prática do cuidado paliativo. De uma certa forma, eu posso dizer que ele contribuiu enormemente para legitimar a prática do cuidado paliativo no Brasil. Nós que começamos a pensar em cuidado paliativo, o cuidado paliativo não se faz sem uma base ética forte. E os escritos do professor Diego Gracia é uma leitura obrigatória para a gente que quer fazer cuidado paliativo com ética. Uma contribuição dele é o método deliberativo, ou seja, é uma estratégia de resolução de casos clínicos, de casos complexos, que não tenho dúvida nenhuma, é uma estratégia que ela consegue mediar os conflitos, minimizar as divergências, e isso é uma grande contribuição acadêmica, uma grande contribuição para o processo formativo. As escolas de medicina, diz Diego, deveriam ensinar as pessoas a deliberar. Por quê? Porque ainda até hoje, lamentavelmente, as escolas de medicina ainda mantêm o ensino baseado no conhecimento científico, na objetividade científica. Cada vez mais, agora nós estamos vivendo a medicina high-tech, da grande tecnologia, e se ensina nas escolas que a decisão é feita pela tecnologia. Portanto, o médico não pensa mais, não raciocina mais. E, sobretudo, perdeu o vínculo com o outro lado, que é o paciente. Então, quando há essa relação entre tecnologia, poder médico, e do outro lado existe a vulnerabilidade, existem os valores, a necessidade é a gente ter um intérprete. Então, a gente prepara os profissionais para serem intérpretes de situações reais. E a partir dessas situações reais, nos cenários que são colocados, que eles possam, juntamente com o doente, com os familiares, tomar decisões prudentes. Ele traz para o médico, ele traz para a beira do leito uma facilidade, uma lucidez para que a gente tome decisões mais assertivas, assim. Eu não sei fazer bioética de outro jeito que não com a deliberação. E é uma coisa que você leva para a vida, né? Não fica só lá na matéria. Você leva a questão de deliberar, de agir com prudência, de sair dos extremos, né, para a sua vida. Ele nos ensina que muito mais importante do que falar, é necessário realizar, é necessário contribuir e promover os valores. Nós temos o dever de torná-los realidade. Hoje, vários pesquisadores brasileiros e de vários lugares do Brasil têm ido fazer os cursos de bioética na Espanha. E essa iniciativa começou com o professor Diego Gracia. E aí nós temos tido a oportunidade de pessoas bastante diferenciadas do ponto de vista da cultura irem até a Espanha e trazer esses conhecimentos. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o professor Diego e no ano passado, 2018, a honra de conviver com ele durante uma semana num curso absolutamente maravilhoso, que era o curso dos meus sonhos e um sonho que eu consegui realizar. E conviver com o professor Diego foi de uma riqueza muito grande e que eu só tenho a agradecer. É uma pessoa extremamente humana, disponível, bem-humorada, além de uma cabeça, uma pessoa de grande capacidade intelectual. Chama muita atenção a vitalidade, chama muita atenção, como já disse, o bom humor,
e a forma amigável, acolhedora com que ele recebe, com que ele ensina. E vai juntando e ele vai fazendo. É uma inteligência que eu nunca vi. Nunca. Foi uma das melhores aulas que eu assisti na minha vida. Muitos dos professores de bioética, inclusive que dão aula no nosso curso de pós-graduação do Instituto Paliar, tem como referência e tem como formação o professor Diego Grácia. Eu posso dizer com certeza que nenhum aluno do Instituto Paliar passa pelo curso impune ao Diego Grácia. Assim. Todo mundo conhece essa paixão que a gente tem pela sua produção, né? E por aquilo, pela sua grande contribuição. A gente percebe nos nossos alunos, durante o processo formativo, o quanto é contagioso quando a gente traz os ensinamentos do professor Diego Grácia. E aí, dentro dessa lógica também, uma das coisas que eu construí com o aval dele foi uma capacitação para bioética na atenção primária, usando a metodologia de Paulo Freire. Ele é um homem da cultura que nos traz conhecimentos e, sobretudo, nos traz uma vivência bastante humanística, que é a visão que ele tem do mundo de hoje. Quando falamos em liberdade, em paz, em solidariedade, em generosidade e tantos outros valores, que são valores universais, que estão presentes em todas as tradições culturais, nós devemos fazer com que eles ganhem concretude. Então, acho que ele é um verdadeiro educador, um verdadeiro mestre, né? E eu me sinto muito agraciada de ter podido ter toda a minha vida acadêmica, desde o início. Minha vida acadêmica se iniciou exatamente no mestrado que eu fiz no Chile, não é? E está se encerrando agora, não é? E ela foi todinha norteada em cima da bioética, segundo os ensinamentos do professor Diego Grácia, né? Tanto que o pessoal sempre me chamou de dieguista, e é um título que eu carrego com muito orgulho e muito carinho. O Diego significa um marco, significa um horizonte que nós estamos até hoje olhando, estudando, percorrendo, aprendendo. Nós estamos diante de um pioneiro, de um compartilhador e essencialmente humanista. Entonces, professor, muchísimas gracias por sus enseñanzas. Vida longa ao professor Diego Grácia. Muchísimas gracias.